Fala pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa jornada de empreendedorismo da CrossLife. E o que eu quero trazer para vocês nesses 3 dias, porque vão ser 3 dias de muito conhecimento, 3 dias de uma experiência imersiva com grandes especialistas do nosso mercado. Então, para você que é professor de educação física, para você que é personal, para você que é gestor, grandes possibilidades, grandes oportunidades vão ocorrer durante esses 3 dias da nossa grande jornada fitness. E para começar essa jornada fitness, esse primeiro dia nosso de conhecimento, eu queria trazer um convidado muito especial, um amigo muito especial, que é o André Albuquerque. André, tá por aí, meu amigo? Estou aqui, Carlinhos. Muito obrigado aí pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês na jornada do Empreendedor Fitness. Vamos dividir um pouco da minha história também, né? Obrigado pelo convite, parabéns aí pelo trabalho e inclusive aí pela CrossLife também. Pô, legal, irmão. Muito obrigado. Eu sei como a tua agenda é extremamente corrida. Então, ou seja, qualquer tempo dedicado seu para a gente é muito. Obrigado mesmo. E para a gente começar o nosso bate-papo, porque a gente veio para trazer muito conteúdo, veio para trazer uma informação que com certeza vai mudar a vida de quem acompanhar a gente durante essa jornada de empreendedorismo. Conta um pouquinho, André, conta um pouco da tua história, Quem é o André Albuquerque, O que é a PTA, enfim, conta um pouco da tua história para gente. Legal, porque a maioria das pessoas me conhecem, Carlinhos, porque eu sou muito professor, venho da área acadêmica, do mestrado, biomecânica, é isso que eu explico nas minhas redes sociais. Mas, desde o início já da minha jornada como professor, como personal trainer, eu sempre quis investir em negócios, E a gente sabe que quando a gente investe em negócios, inclusive no próprio personal, a gente já está sendo empreendedor, Então, eu sempre quis, lá desde o início, lá eu já tinha tentado montar uma empresa, logo lá na minha formatura, depois da minha formatura, 2006, mais ou menos, não deu certo, que faz parte, inclusive, do empreendedorismo, e aí, em 2010, eu abri um estúdio de Pilates. Em 2011, eu também me tornei sócio de uma academia pequena, de uns 250 metros quadrados, mais ou menos, onde lá nós fazíamos atendimentos individualizados. E depois disso, aí saí dos dois ali em 2017, 2018, fui também administrar uma box de um amigo meu, de CrossFit, em 2018, 2019, e aí eu falei, cara, deixa eu entender um pouco mais sobre o mercado e tal, eu percebi que os personal trainers queriam aprender mais comigo, e aí eu montei a Personal Trainer Academy, que é a PTA, como você falou, que hoje virou um grupo também, é um grupo PTA, que é o grupo da Personal Trainer Academy, onde nós temos outras empresas, uma empresa de eventos, uma empresa de produtos físicos, uma empresa de pós-graduações, enfim. Então, eu sempre empreendi, ao mesmo tempo que eu era personal durante toda essa época, todo esse tempo, eu sempre vim empreendendo. Então, eu acho que vai ser legal aí, porque eu conheço bastante, vai ser legal dividir um pouco da minha história, eu conheço bastante as dores dos profissionais, aqueles que querem, de repente, dar um próximo passo aí, empreender, montar um negócio. A primeira coisa é ele já entender que, como personal, ele já é um negócio. Mas aí, se ele quiser dar esse próximo passo, aí eu posso dividir um pouco também da minha experiência. Legal. Você falou um negócio agora que eu acho que é bem bacana, tá? Conta para mim essa... Peraí, só para te fazer uma pergunta antes, que eu acho que ela é bem relevante. Quantos profissionais hoje já passaram, ou fazem parte da Personal Academy? Olha, alunos ativos que têm algum produto dentro da nossa escola ativamente são mais de 30 mil hoje. 30 mil profissionais. Então, a gente, desde os cursos online, desde das pós-graduações que nós temos, Então, todos os produtos, desde os cursos presenciais, que eles também têm algum acesso ali dentro, às vezes ele compra um curso presencial e tem acesso dentro da nossa plataforma, da Personal Trainer Academy, algum curso online. Então, assim, se pensar, passaram já mais de 40, 50 mil, de repente, profissionais
ali dentro. Para você que está assistindo agora, vocês estão entendendo por que o André está aqui no nosso evento, né? Então, assim, olha o benchmark que tem, né, que o André tem quando a gente vai falar do profissional de educação física. Né? Imagina o mapa coletivo de dores, né, que literalmente são relatados dentro desses cursos, dentro desses eventos, dessas mentorias. E, André, pegando um pouco dessa relação de dor, né, acho que existe um caminho. Né? O primeiro caminho é esse profissional de educação física, a jornada dele dentro da academia. Né? E eu acho que o primeiro momento do empreendedorismo é ele se tornar um empreendedor de si próprio, né? Que é o que a gente chama do você SA, porque o personal trainer é o você SA, né? E depois talvez ele fazer essa transição, como você mesmo disse, né? Pô, você teve estúdio de pilates, né? O boxe, a academia, traz um pouquinho do que você vivencia, né? No dia a dia, com esse ecossistema tão grande, voltado para o profissional de educação física, personal trainer, né? Essa trajetória, como que você vê ele ali no momento dele dando aula dentro da academia, essa transição que para tirar aquela, né? Porque é uma transição muito importante, que até então eu tenho um valorzinho aqui seguro e eu preciso transicionar para cá, e depois com uma relação de empreendedorismo. Eu acho que todo profissional, se não passou por isso, deve até passar por isso para entender um pouco, né, o que é trabalhar na sala de musculação. Eu também trabalhei na sala de musculação, me tornei personal, e aí demora um pouco para você entender que você é uma empresa, né? O personal hoje que está nos assistindo e que já entendeu o que é empreendedor, ele, por exemplo, ele sabe que ele precisa investir no marketing pessoal. Mas quando a gente faz logo essa transição de professor de sala de musculação para 2, 3 alunos de personal, na verdade ali, e é um momento real também, o que você faz? Você está querendo ganhar um pouco mais de dinheiro, né? Então você não está muito preocupado com todas essas questões, e é entendível, né? Eu passei por isso também. Então, o que você faz? Você dá esse passo. Mas chega um momento que você começa a perceber, normalmente, né, isso que acontece. Com alguns, você começa a ter muitos alunos, o seu deslocamento muitas vezes fica grande, porque é difícil você concentrar todo mundo numa academia só, às vezes você tem que ir para outras, tal, e você começa a perceber que você está gastando muito do seu tempo, e que você, enfim, está saindo muito cedo de casa, chegando muito tarde da noite em casa também, e para mim esse é um momento que você tem a faca e o queijo na mão para você dar o próximo passo. Que é assim, cara, você pode viver a sua vida inteira desse jeito, mas eu já percebi que não é o que o personal quer. E se a pessoa tem lá 20 e poucos anos, né, Carlinhos? 20 e poucos anos, você fala, o cara nem tá pensando nisso, ele ainda continua tocando a vida. Mas quando chega ali perto de uns 30, e eu li um livro agora há pouco tempo atrás, que chama Morra Sem Nada. E nesse livro ele fala que você não morre uma vez só na vida. Você não morre só quando você tem lá, sei lá, 90 anos. Você morre em várias fases. Porque quando você, por exemplo, tem 20 e poucos anos, você se sujeita a ir para a Europa e fazer um mochilão. E ficar em hostel, dividir banheiro. Mas quando você já fica lá com uns 40 e poucos, com esposa e filho, você já perdeu essa fase. Não é verdade? Agora imagina, o personal que está lá com 20 e poucos anos, ele pode ter algumas experiências, né? Ele pode, para ele está tudo bem ali, ele correr um pouco mais, trabalhar um pouco mais, sair cedo de casa, voltar à noite. Mas quando o tempo vai passando, ele percebe que essa não é uma boa estratégia. E aí eu falo sobre isso, né? Então, assim, nas minhas mentorias, eu enxergo 2 caminhos muito bons, que é um para o digital e um para presencial, que eu quero dizer um estúdio, né? Nesse caso, um estúdio, uma academia, enfim. Então eu tenho essas 2 possibilidades. E o que a gente vê hoje? Até um tempo atrás, as pessoas falaram, nossa, o digital dá muito dinheiro, mas eles já perceberam também que dá muito trabalho. E você precisa gostar um pouco desse digital.
digital. Então, o produto físico aqui, nesse caso, né, ali um atendimento presencial, um pequeno estúdio onde você contrata alguns professores, fazem com que você, por exemplo, se você contrata lá 1, 2 professores para trabalhar à noite para você, pronto, você já não precisa mais trabalhar até 10 horas, 11 horas da noite. Você já consegue também gerir esse espaço, ganhar um dinheiro e ficar um pouco mais em casa. Então, esse é o processo que eu enxergo. Só que o professor, ele precisa apenas entender que esse é o processo e ir montando essa estratégia ao longo do tempo, entender em qual momento você está. Se você tem 20 e poucos anos, é uma coisa. Agora, se você já está ali com 30 e poucos, tal, começa a pensar Essa jornada, né? jornada da vida, você já precisa pensar assim, cara, eu preciso ir estruturando essa tipo uma passada de bastão. Eu preciso ir estruturando a passagem de bastão, que vai chegar uma hora que eu vou precisar passar o bastão, que pode ser para algumas dessas estratégias que vai fazer com que você ganhe mais e consiga ter um pouco mais de tempo, né? Que é o mais importante. E o que você acha, cara, que impede esse profissional? Quais são os medos? Quando a gente olha, né? E qual é o medo desse profissional de empreender, de ir para o mercado e fazer esse movimento de empreendedorismo? Carlinhos, pela minha experiência, o medo que eu tinha era de não conseguir, de não dar certo. E eu venho de uma família que a gente daquela assim, respeita muito dinheiro, não gosta de dever para ninguém, entendeu? Então, ficar com o nome sujo, aquele negócio, né? Ficar com o nome sujo é um negócio complicado, assim. Então, eu acho que esse é um dos primeiros, assim, sabe? O medo de, será que vai dar certo? Eu acho que esse é o principal, porque normalmente, e aí também tem uma outra, que normalmente você precisa emprestar um pouco de dinheiro, né? Ou você tem que vender o seu carro, ou você pega um dinheiro ali de um parente, da mãe, do pai, enfim, para completar, para quando você vai investir em alguma dessas estratégias, né? Principalmente nesse espaço físico, como eu falei. Obviamente, você vai ter que ter ali um investimento para pintar as paredes, enfim, comprar alguns equipamentos e tudo mais. Então, na minha passagem foi isso. Eu lá no meu primeiro estúdio de Pilates, eu comecei bem pequenininho, numa sala ali de uns 30 metros quadrados, nem isso. E ali o medo era, eu vou comprar os equipamentos, eu vou comprar ele parcelado, eu preciso pagar o equipamento, pagar o aluguel. Então, o que faz com que a gente reduza o medo, eu acho que tem duas coisas principais, e eu já passei por isso. Duas coisas para a gente reduzir o medo. Primeiro, planejamento. Quando você põe no papel todos os seus gastos e quanto você precisa de dinheiro para, por exemplo, manter 6 meses desse negócio aberto com 1, 2, 5 alunos, você sabe o tamanho do rombo que você pode ter. Você fala assim, cara, no máximo eu vou perder 50 mil. Entendeu? E aí você já está razoavelmente preparado. Mas mais do que isso, né? Você não quer perder esses 50 mil. Então, assim como na minha academia, que eu tive que emprestar dinheiro também, eu tinha 4 mil reais na minha poupança, Carlinhos, em 2011. E eu resolvi, eu vou contar essa história para vocês. Conta que isso é importantíssimo, cara. Cara, eu resolvi emprestar 300 mil reais, cara, do BNDES. Através aqui de um banco regional aqui do Sul, chamado BRDE. O BRDE pega dinheiro do BNDES e investe. Só que para você conseguir o dinheiro através do BRDE, você precisa trazer um business plan, um plano de negócios. Então, eu sentava, juro para você, Carlinhos, eu comprei uma camiseta polo para mim, porque eu tinha que sentar numa mesa aqui, olha, com um economista, um advogado, um administrador, era assim, ó, umas 4, 5 pessoas na mesa, e eles pediam para eu trazer o plano de negócios e apresentar para eles. Então, era um Shark Tank, era tipo um Shark Tank, porque eles decidiam se eles iam ou não iam emprestar o dinheiro para você. E você tinha que ser convincente com aquilo, né? E aí eu comprei a camisetinha lá, tal, e fui, lá nessa época aí, fui
para apresentar. E eu estava muito convincente daquilo. Então, assim, esse planejamento ele é ótimo. Mas existe uma outra possibilidade também, que é você ter a ajuda de uma terceira pessoa. Eu sempre falo isso, né? Não é à toa que a gente tem muitas franquias, tem as feiras de franquias. Na época eu ia nas feiras de franquia, porque você pega já um know-how, já pega uma pessoa que já está meio surrada no mercado, que também te ajuda nesse processo. Então, você pode fazer sozinho, mas você tem que ser muito estudioso, e você pode também ter esse acesso, né, ou a mais pessoas aí para te ajudar nesse processo, que é como a gente fala, né, são as franquias hoje em dia, que também, como elas já ralaram um pouco, elas já trazem um negócio um pouco mais mastigado para você, ó, faz assim, gasta assim, começa assim, precisa de capital de giro assim. E aí o que eu fiz também, eu acho isso que é bem legal, eu fazia assim, olha, na tela do meu computador, nos dois negócios estava assim, ó, escrito assim, ó, qual a sua ação de prospecção hoje? Eu abria meu computador, tinha uma frase, qual a sua ação de prospecção hoje? Por quê? Porque, por exemplo, quando eu emprestei esses 300 mil do BRDE, eu tinha 1 ano de carência para começar a pagar. E eu sabia que, então, no final de 12 meses, eu precisava de, pelo menos, como era um negócio personalizado, eu precisava de uns 45 alunos personalizados. É que o ticket era mais alto, né, já, né? Era todo personalizado e tal. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma conta básica. 45 alunos, 12 meses. Quantos alunos eu preciso conquistar e manter por mês? Porque quando eu chegar lá em 12 meses, eu preciso pagar a conta que vai começar. E aí é aqui, né? Aí é todo dia qual a sua ação de prospecção. Não é só da aula, não, né? A gente tem que lembrar que a gente nessas horas aí passa a ser administrador, ia almoçar em todos os restaurantes ao redor só para deixar um cartão, para convidar o dono do restaurante, fazia tudo isso. Então foi, né, uma época bem interessante assim da minha vida também. Cara, é muito legal isso, né? Eu sempre gosto de usar um pouco da minha história também, né? Então, assim, eu fui o primeiro aluno a ser matriculado na Califórnia. Então, primeiro aluno a ser matriculado, estagiário, professor, coordenador, gerente, sócio com 1%. Né? E, cara, quando ele falou assim, puta, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer sua rescisão, Carlinhos, porque estava ruim o negócio, né? A gente vai fazer a sua rescisão e vamos te dar 1%. Você tem 3 meses, né, para sair de... Eu lembro que a academia tinha uns 180 alunos e eles queriam chegar em 350 alunos. Né? E ele falou, cara, você tem 2 meses para fazer isso, senão a gente fecha as portas, tá tudo certo. Se der certo, você ganha sobre 1%, você tem mais um saláriozinho, como é você que toca o negócio. Falei, porra, legal. Cara, e justamente isso que você está falando, né? Eu ia distribuir cartaz no semáforo, né? Fazia aqueles cartazes. Eu falo que minha primeira ferramenta de marketing, André, foi o Paintbrush que tinha no Windows, cara. Eu desenhava. Eu fazia ali e imprimia. Imagina a qualidade. Aquelas Epson matricial. E, cara, ia para o semáforo, né? Porque, cara, para mim também foi a primeira experiência como empreendedor. Né? E isso é importantíssimo. E você trouxe um ponto, né, que quando alguém pensa em, né, em investir, sair dessa relação ali apenas do personal, né, do você e SA, e realmente compor uma empresa, ir para o processo de empreendedorismo, você precisa de segurança. Você precisa literalmente, né, como você falou muitas vezes, você buscar pessoas que já trilharam, né, que já distribuíram esse panfleto no semáforo, né, que nem você falou, que já foi almoçar em todos os bares, né, que já tem ali um background ali, né, do que dá certo e do que não dá certo, né, promovendo, e como você falou também, outra coisa, que é o planejamento. Né? Planejamento, poucas pessoas realmente se planejam para tomar, né, as atitudes. Então, a gente estruturou
dentro da CrossLife, né, entendendo que a grande maioria dos nossos clientes vão ser profissionais de educação física que querem, né, fazer essa linha de transição ali de personal para um empreendedor. Vão ser muitas vezes os próprios alunos que praticam dentro dessas unidades e que olham aquele modelo de negócio como uma opção, né, para ter uma renda extra, ou que seja realmente a renda efetiva, ou um próprio investidor. Pô, eu vou colocar o meu dinheiro ali e vou ter uma rentabilidade que esse dinheiro vai me dar mais rentabilidade do que se eu deixar esse dinheiro numa aplicação XPTO. Né? E aí a gente pensando nisso, o que a gente desenvolveu? A gente desenvolveu um modelo de negócio que a arquitetura está pronta, plano de negócio está pronto, até o marketing de pré-venda, todo o processo de tráfego, todo o processo de gestão de marketing é feito. Então, a gente estruturou de uma maneira, o André, que realmente olha para o profissional, olha para quem está entrando, para tentar sanar um pouco desses medos que a gente sabe que é normal. É o que você falou, né? Quantos Andrés, né, com 4 mil vai fazer um empréstimo de 300, né, cara? Então, assim, qual a probabilidade disso dar certo? Pô, deu certo para você, né? Mas qual é a probabilidade? Muito pequeno. É muito pequeno, até porque se a gente pega o próprio percentual de empresas que fecham, né, em 2 anos, é acima de 80%, né? Então é muito pequeno, é muito pouco. Eu posso dizer assim, até, e sou bem honesto em dizer, Carlinhos, que eu não acho que a minha academia tenha dado certo, porque eu consegui, tipo assim, eu consegui pagar. Mas quando eu saí da sociedade, sabe quando você sai ali com uma graninha que meio que se fala, é porque ainda tinha dívida e tudo mais, sabe aquele negócio? Então, foi meio na raça, ele não deu errado e eu não saí devendo, mas ao mesmo tempo não foi um negócio que você fica 7 anos, né, que eu tenho que imaginar que eu fiquei 7 anos lá e que eu saí, tipo, com uma grana boa, entendeu? Foi um negócio ruim, é exatamente isso, foi um negócio ruim, a saída. Então, a gente tem que considerar isso também, tá? Tô sendo bem transparente aqui para dizer, olha, não acho que eu acertei, assim, sabe, nesse sentido. Foi um aprendizado, né? A gente vai aprendendo, tanto é que hoje a Personal Trainer Academy ela tem muito sucesso também, porque eu aprendi com os erros que eu tive no passado. Mas se eu tivesse alguém me ajudando ali, alguém que tivesse experiência, com certeza tinha dado mais certo. Não, e uma coisa que você está trazendo, eu acho que ela é muito importante, né? Que pegando o que você acabou de falar, inclusive, né? Quando esse know-how você trouxe para a Personal Academy, né? Então, assim, quando a gente olha e a gente consegue transformar, né? E pegar de alguma maneira o que você falou, né? Pô, deixa eu buscar junto. Deixa eu buscar a experiência de pessoas que já trilharam esse caminho de alguma maneira. Eu evito isso, porque né, quando a gente monta um negócio, e eu vou trazer um pouco aqui para a nossa conversa de empreender e trazendo, né, essa relação da CrossLife como um ponto focal, essa talvez foi a primeira discussão mais importante que a gente teve. Como esse modelo de negócio se torna algo que realmente traga lucro no final do dia. É isso aí. Né? Então, assim, porque, cara, como eu troco ali, teoricamente, aquele modelo que para mim está sustentável, que paga as minhas contas, que, pô, garante a minha viagenzinha uma vez por ano, que, né, eu posso sair e jantar com a minha namorada, minha esposa, né, e troco esse que eu entendo que até esse momento é algo seguro por algo, né, que, pô, é um risco, né, que é um risco, né, e eu acho que a grande decisão está o quê? Né, tá de que maneira o que você está entrando vai entregar para você algo que realmente já foi validado, já foi testado. É isso que ia falar, mas é um risco mais calculado, né, Carlinhos? Porque
quando você tem em muitas cidades, por exemplo, a própria CrossLife está com 86 unidades? 86. Quando você tem muitas unidades, já passou por várias cidades diferentes, bairros diferentes, com classes médias diferentes, com públicos diferentes, com valores que eu não sei aí, o valor ele é o mesmo em toda a rede ou não? A grande maioria das unidades, você tem uma unidade um pouco mais premium, mas a grande maioria é um valor que a gente já entendeu que esse valor, ele... Então, pensando nessa perspectiva, já tem uma segurança, né? É que nem eu tô falando, eu abri minha academia com 300 mil num modelo que eu nunca tinha visto. Num método de treinamento que eu nunca tinha visto. Num bairro que era o que eu podia pagar. Hoje eu entendo que eu errei muito no bairro. Por quê? Porque eu estava montando um negócio muito premium num bairro classe média para baixo, entendeu? Então, por mais que, né, que eu queria estacionamento e tal, então eu conseguia pagar aquele local. Então, você percebe que erra um pouco. Então, quando você vê algo que já está assim, mais organizado, e que já passou por várias, você tem uma certeza, né, de que, ou uma chance maior, na verdade, tem uma chance maior. Não sei se já aconteceu de alguma CrossLife não dar certo, já aconteceu isso, ou vocês todas estão indo bem e aí vocês vão organizando, enfim, vai fazendo alguns ajustes, assim? Cara, a gente tem um nível de assertividade muito bom. Lógico, tem sim, já teve loja de muitas vezes a pessoa, né, o que acontece? Eu vou trazer essa conversa, ela é bem, esse ponto que você perguntou é bem importante, né? Ele é relevante, né, porque a gente não pode achar que o empreendedorismo monta e vai dar certo e só porque já tem um negócio que dá certo, o meu vai dar certo também, eu preciso fazer minha parte, né? Eu acho que esse é o ponto principal aqui. O nosso foco, ele sempre correu em cima de que premissa, né? Desde a premissa, é o que você falou, a primeira coisa é ponto. Né? Então, assim, vamos ver, densidade demográfica daquele ponto, renda per capita. A gente precisa assim, entender se naquele local que a gente está montando a unidade, ele é capaz de subsidiar a demanda que a gente precisa para o negócio ter a escalabilidade e a rentabilidade necessária. Né? Então, assim, a gente já aconteceu do nosso licenciado, não, mas eu tenho ponto é esse, é nesse lugar, e a gente fala, cara, nós, a partir do estudo que foi feito dessa região, nós não aconselhamos você a montar nesse local. Né? Então, assim, a gente já começa fazendo o ponto inicial, que é até a gente trazer uma visão para ele através de um sistema que a gente utiliza para entender se aquele lugar que ele está. A partir do momento que ele fala, não, mas eu quero abrir aqui porque eu conheço a região, e muitas vezes acontece dessa maneira. Não, eu morei a vida inteira aqui, conheço. E aí é responsabilidade dele. E em alguns casos aconteceu de não dar certo. Então, e veja o que você está falando, né? Quantos por cento você coloca de responsabilidade na escolha certa do ponto, assim? Vamos, né? Claro que tem muitas outras variáveis, mas qual o percentual que você acha importante do ponto, né? Da escolha do ponto, para dar certo o negócio? Para mim é 100%, cara. É assim, desse nível? Para mim, eu entendo que o ponto ele é quase que 100% de sucesso, né? Porque não adianta, eu vou pegar o teu próprio exemplo, né, cara? Pô, peraí, montei um negócio extremamente premium, né? Então, você montou, não foi nenhum estúdio, foi quase uma boutique, né? Trazendo para o termo de hoje, né? Como se fosse uma boutique de personal, né? Só que talvez a renda per capita da localização onde você estava não conseguia gerar o volume de demanda para atender e gerar volumetria para gerar a rentabilidade que você esperava dentro do negócio. Né? Então, e esse é um grande erro, porque muitas vezes, pra você ter noção, a gente se aprofunda tanto a estudo em relação aos pontos, André, que a gente entende hoje que muitas vezes a simples relação de você abrir o estúdio do lado direito ou do lado esquerdo da avenida pode impactar em mais de 30% do resultado do teu negócio. Caramba, desse jeito?
Olha como chega, né? A gente consegue parametrizar, né, a ponto de tipo ver assim, cara, todo mundo que mora naquela região, qual o consumo com atividade física? A gente consegue saber o nível de consumo, quanto aquelas pessoas gastam com numa Decathlon, numa Netshoes, enfim, comprando artigos esportivos. E Né? tem, e Então, tem uma inteligência artificial aí por trás disso daí? na realidade, tem um sistema que é próprio Uhum, para empresas de franquia, de licenciamento, uhum, né? E que é um sistema extremamente caro, uhum, né? Que as grandes redes hoje são sistemas que as grandes redes, e não só redes, tá? Do ponto de vista trazendo para o nosso mercado, que é o mercado fitness, mas redes de varejo mesmo, uhum, que é o que decide se você vai, se eles vão abrir naquele lugar ou não. Muitas vezes, cara, quem não tem esse estudo fala, não, mas, cara, olha o tanto de carro que passa, porque é assim, né? Não, aqui uhum. olha o tanto de carro que passa, olha o tanto de gente que tem. Eu Eu falo, acho que eu esse mesmo. papo é bom. Eu acho que tem bastante gente aqui, né? E quando você tem, é bem isso, um estudo assim preciso, as coisas ficam muito mais fáceis, né? Não, Qual que é sem a dúvida. metragem média de um espaço, assim, por exemplo? Porque a minha academia lá tinha uns 200 e pouco, né? Qual que é o mínimo que é necessário, na tua opinião, Carlinhos? Cara, a gente começa a operar com. A gente traz operações a partir de 100 metros quadrados. Né? A 100 partir metros. de 100 metros quadrados, a gente hoje tem um projeto, e quem faz hoje o nosso projeto, né? Quem é a Patrícia Totta, Uhum. né? Então a gente escolheu, a gente falou, pô, vamos ver quem, cara, qual é a arquiteta, né, que, porra, consegue entender o nosso propósito e, cara, que hoje do mercado, né, é a número um no mercado fitness, né? Eu acho que todas as grandes redes já Uhum. passaram ali, né, com projetos da Patrícia Tótaro, então e a gente conseguiu desenvolver um projeto que, a partir de 100 metros, ele consegue se qualificar e, ao mesmo tempo, ser rentável. Né? Porque o nosso modelo de negócio ele é um modelo que ele tem um volume de ocupação por aula. Né? E eu acho que isso é bacana. E a gente foi estudar também, André, né? A gente já se encontrou em vários eventos, né? Uhum. Los Angeles, San Diego, enfim, na Alemanha. Alemanha. Cara, isso foi uma coisa que deixa eu entender o modelo de negócio que está funcionando lá fora. Uhum. Né? Vamos olhar para F45, Uhum. vamos olhar para 440, vamos, enfim, olhar para vários modelos que tem um nível de consistência, de entrega, de escalabilidade de modelo de negócio, Uhum. né, e entender o que a gente traz para o nosso modelo de negócio que realmente se faz diferenciado. Né? Então, assim, a gente saiu totalmente daquela rotina normal, aquela rotina que a gente está acostumado a ver, né? Que a pessoa vai lá numa lousa, coloca o treino. Então, a gente criou um processo, para você entender, André, a gente criou um processo de automação que o professor chega na unidade, ele aperta o play no celular dele, liga a TV, liga som. Cara, Cara, tudo é guiado por telas, todas as aulas são guiadas por tela. A que legal. função do coach é literalmente orientar e Orientar. entregar a Que é o que melhor mais, experiência. que é o que os alunos mais pedem, né? Qualquer academia que eu já passei, cara, sendo também personal, coordenador, enfim, chega pro aluno e fala: qual é o melhor professor aqui? Eles falam: é aquele ali. Por quê? Porque ele me dá atenção. Então é isso. Não é porque ele monta, nossa, porque ele monta o melhor treino para glúteos. Cara, nunca ouvi isso. É assim, ó, não, porque aquele ali ele me orienta, ele cuida do meu joelho, ele me pergunta todo dia como eu tô. É isso aí. Então, esse é um grande papel. Claro, montar o treinamento para em alguns locais faz parte, mas veja que o que o aluno realmente valoriza é esse contato, né? Essa proximidade, e que é o que você permite que o professor tenha. Ele, se tem já um sistema já pronto, ele não precisa ficar ligando a luz, como você está falando. Ele vai ali focado para dar atenção para o aluno,
já é meio caminho andado. E cara, são modelos de treinamento, né? Você conhece F45, sabe como funciona o sistema, né? Então a gente criou algo muito parecido, com vários módulos de treinamento, aulas diferentes, com tipos, com qualidades físicas trabalhadas em cada tipo de aula, justamente para isso, né? O que a gente quer é que o professor, eu gosto muito, eu vou pegar um exemplo da musculação, tá, André? Eu sempre falo, né? Você imagina um cara que te quebra, não, vem cá, cara, na fase excêntrica, desce em 3, na fase concêntrica, vai em 2, né? Então, ou seja, ó, a pegada tem que ser pronada. Cara, você tem esse modelo, né? E você tem o cara que fala, vai lá, Tigrão, bota mais 5 quilos de cada lado que eu tô com você. Cara, qual que o aluno vai escolher? Né? Então, mais animado, sempre, né? O que te né? incentiva. Então, animado com conhecimento, Fechou. né? Que eu acho que isso cara, é fantástico, né? E eu acho que tem uma coisa que é legal também, tá, André? Eu acho que tô falando aqui com você, a gente não conversou isso. Dentro de todos esses módulos de treino, cara, a gente vai criar um módulo de treino, cara, Personal Academy. Vai ter um dia que vai ter de repente, montar um treino com um nível de eficiência biomecânica ali, né? Gente, já. Não sei, estou viajando aqui, mas acho que dá para a gente montar alguma coisa junto, cara, e trazer alguma coisa junto aí, uma experiência totalmente diferente para os nossos alunos, cara. Trazendo o conhecimento que vocês têm, conhecimento que vocês desenvolvem, né? O que você falou, cara, já passaram talvez mais de 50 mil pessoas, né? Hoje, com certeza, para quem está assistindo aqui, né, esse momento nosso de jornada do empreendedor, se ele estiver treinando numa academia, estiver treinando num estúdio, com certeza tem alguém que já passou pela PTA, né? Então, ou já teve algum contato, cara, com você. Eu falo isso porque, para você que está assistindo a gente aqui e que muitas vezes não conhece o André, cara, é mó barato, que você anda com ele nas feiras, só vê a galera pedindo para tirar foto, para celebridade. Então, assim, é muito legal isso. Então, assim, vamos ver se a gente consegue também fazer alguma coisa junto aí nesse... Feliz pelo trabalho, né? Reconhecimento do nosso trabalho. Agora, você sabe que você estava falando aí sobre esse treinamento, eu pensei em duas coisas aqui. Eu estou me preparando para uma prova do Hyrox em setembro, né? E é uma modalidade que vem meio em ascensão na Europa, a gente viu lá na feira, na Alemanha, bombando. O quanto desse trabalho do funcional ali dá para a gente transferir, assim? Vocês já pensaram nisso? Tem algumas atividades ali que são semelhantes, né? Porque o Hyrox é basicamente para aqueles... Até é bom eu falar sobre do que se trata, porque muita gente não conhece ainda, né? Eu pergunto isso nos meus cursos, assim, a minoria da minoria já ouviu falar. É uma prova que tem bastante corrida, então ele tem 8 etapas de 1 quilômetro de corrida, então 8 quilômetros no total. Só que a cada 1 quilômetro que você faz, você para e faz uma prova de empurrar um carrinho, de fazer passada com um sandbag pesado nas costas, enfim. Vocês já pensaram nisso? Você acha que isso vai chegar no Brasil? Como é que tá esse teu raciocínio, Carlinhos? Você que está tão atento também a tudo que está acontecendo no Brasil e fora, como é que tá isso? Cara, eles já estão no Brasil. Já tem algumas licenciadas aí, né? Um headquarter deles mesmo no Brasil, e eles vão começar a distribuir esse modelo de negócio, né? E que eu acho esplêndido, né? Talvez seja uma futura parceria nossa dentro desse lugar, porque muito focado no que acontece lá fora também, né? Então a gente vai ter o Cross Life Games, do mesmo jeito que existe, né, com algumas outras marcas lá fora, e talvez possa, porque não fazer algum tipo de parceria. E sim, dentro dos nossos... a gente dividiu em 3 grandes módulos, tá? Então a gente dividiu em módulo de resistência, um módulo híbrido e um módulo de cardio. E aí a gente consegue, dentro de cada um desses módulos, contemplar atividades que vão ter
algum tipo de cruzamento com o que o Hyrox oferece hoje no mercado. Então, a gente tentou desenhar de uma maneira, e é legal, porque no decorrente do tipo da aula, tem uns desafios no meio da aula. Então, esses desafios, né, ele é muito legal, porque eu vou somatizando, todo mês eu somo esses desafios, e no final de uma jornada eu tenho, dentro dos 12 treinos que eu tenho 12 desafios que me traz uma prova, né, que se torna o grande desafio, uma aula que é uma aula com 12 desafios que foram acumulados. Enfim, em breve eu vou te apresentar aí para você dar uma olhada. Uma gamificação, né? Que é o que deixa divertido a aula também. Realmente o que a gente está trazendo, André, é algo diferente de tudo que existe hoje no mercado. Né? E com nível, só finalizando aqui, um poder, tá? E um poder de escala grande, porque a gente consegue oferecer algo, cara, que tem um nível de impacto para quem está recebendo, para o cliente, só que com um custo baixo, sem ir para um custo de uma boutique ali, 300, 400 reais de mensalidade por mês. Então, é muito mais barato que isso. Né? E qual é o ticket médio? Falando aí especificamente, aí, ticket médio da CrossLife é quanto hoje? Hoje a gente está num ticket médio, cara, de 1,69. 1,69. E considerando ali, eu sei que academias fazem uma média ali, academias de low ticket, você tem uma média de a cada metro quadrado, né? Uma estratégia de você colocar 3 pessoas, não é isso? 3 pessoas por metro? Na realidade, o nosso modelo ele muda, né? Por ser um estúdio, ele muda. A gente consegue atender, a gente monta as nossas estruturas para conseguir atender ali entre 20 e 26 pessoas por aula. Né? Então, total, o que eu estou pensando é, num espaço de 100 metros quadrados, qual é o total de alunos que eu consigo ter? Em torno de 20 pessoas por aula. 20 pessoas por aula, isso. Mas se for pensar no todo, quantidade máxima de alunos por 100 metros, é quanto, mais ou menos? Só para eu também entender um pouco. Cara, uma unidade dessa, você consegue chegar aí em torno de 240, 260 alunos, né? Porque você tem 2 vezes por semana, você tem full, enfim, entre uma ou outra, né? Você chegar numa operação dessa com 200, porque hoje tudo, quando você olha para uma academia, né, a gente está falando de um ticket muito parecido hoje, inclusive com as low costs, né? Porque não tem mais low cost de 80 reais ali, então já está tudo acima de 100, né? 100, 140, 160 reais. E ao qual você precisa de um número, cara, pequeno de alunos. Né? Você precisa de um número pequeno de alunos. Então, assim, para você ter noção, a gente tem unidade nossa, né, que na pré-venda, ela atinge o break-even dela. De pré-venda. Imagino. Ela atinge o break-even. Porque para você, como você falou, você consegue ter mais de 200 alunos num espaço de 100 metros total, né? Considerando todas as aulas, você vai conseguir colocar cerca de 20 pessoas ao mesmo tempo na aula, né? Então, e aí, quando você faz essa boa estratégia, esse é o tipo de informação que faz a diferença, né? Você, como você disse, fazer uma pré-venda que você já começa já tendo lucro no negócio, é impressionante isso, né? Coisa que, como eu falei, eu abri o meu negócio, tinha um aluno, ou seja, aquele mês inteiro é só prejuízo ali, né? Aluguel, todo o gasto, todo o custo, enfim, internet, água, luz. E aí, quando você usa uma estratégia dessa, uma boa divulgação, faz as pré-vendas, já faz as primeiras inscrições, você já começa ali, às vezes, né, como você falou, no break-even, ou já tendo lucro. Isso é excelente. Não, e olha que legal isso, né? Pra você ter noção, esse custo de pré-venda com marketing é nosso. A gente quer garantir o sucesso, né, de quem está acreditando na nossa marca e quem quer empreender com a gente. Então, a gente banca a relação de tráfego, a gente faz todo o processo de lançamento da unidade. Então, a gente trabalha uma unidade física,
trazendo todas as ferramentas do digital. Então, vamos fazer meteórico, vamos organizar todo um processo para fazer algo muito bem estruturado, para que a pessoa já abra ali entendendo que, ufa, o negócio vai dar certo. Porque a gente sabe, né, André, quando você está empreendendo, quanto mais tranquilo você está, mais as coisas fluem, né? Então, quando você fica naquela relação de sobrevivência, né, de sobreviver e não de viver do negócio, né, parece que tudo, cara, então assim, a gente tenta, desde a aquisição do ponto, trabalho de marketing, do projeto arquitetônico, a gente tenta desenvolver isso de uma maneira que dê essa segurança para a pessoa realmente empreender e exercer da melhor maneira, né, o negócio dela e o dia a dia dela. Eu queria, André, estamos chegando aí aos nossos momentos finais. E, cara, eu queria perguntar para você, né, que dicas que você traz para a gente aí, para quem quer empreender, né, para quem está querendo montar o seu negócio, enfim. Deixa para a gente um recado aí para quem está assistindo a gente aqui e que quer começar a empreender no mercado fitness. Legal, eu acho que é a primeira coisa que você pode pensar aí para dar esse passo dentro do empreendedorismo é o que te move, né? Onde você está querendo chegar, né? Porque não adianta você só querer ter um negócio. Quero ter um negócio. Não, esse teu negócio serve para quê? Para impactar que tipo de pessoas, para como é que ele vai impactar você. Então, quando você para pensar nisso, porque isso só você pode pensar. Então, não tem como uma outra pessoa pensar e falar para você, isso é bom por esse motivo. Você fala, tá, mas esse motivo para mim não é válido. Então, por que isso é importante para você? Então, se você está nesse momento de falar, é meu momento de dar um passo, de abrir um negócio, né, de montar um pequeno negócio, pensa como você quer impactar as pessoas e o benefício disso para você também, obviamente, que é uma via aqui de mão dupla, você entrega mais e também recebe mais, e principalmente entender que é um momento que você precisa parar um pouco de ser professor e entender que você vai se tornar ali um empreendedor, um administrador. Então, acho que a dica principal é essa, assim, entender e gostar disso, porque às vezes o professor ele fala o seguinte, ele fala que ele gosta muito de dar aula, né? Minha cachorrinha tá latindo, tô aqui em casa, que não sei se está ouvindo. Ele fala assim, eu gosto muito de dar aula. Então, ele monta um negócio achando que ele vai dar aula o dia inteiro. E a gente sabe que não é assim. Você pode dar aula em alguns períodos, mas o objetivo principal é você administrar o seu negócio. E algumas pessoas falam assim, mas eu gosto tanto de dar aula. E eu vou falar assim, olha, se você também tem um sonho de empreender, eu vou falar que o benefício de você administrar as coisas, assim como eu estou aqui agora, eu estou na minha casa, eu tenho uma empresa que tem mais de 40, 50 pessoas trabalhando agora. Então eu estou na minha casa, então quando você entende essa troca, e você usufrui dessa troca, você fala, cara, é muito bom empreender. É muito bom ser dono de um negócio também. Né? Eu também tenho outras possibilidades. Eu trabalho muito, obviamente, mas você tem alguns benefícios. Então, entender isso, que esse momento ele vai ser importante, vai ser legal. Por mais que você goste de trabalhar muito na sala de musculação e tá tudo bem, ou com seus alunos de personal, você pode ter, mas você reduz essa quantidade, você atende só os melhores, só os alunos que você mais gosta de atender, porque a gente sabe que tem aluno chato, né? Vamos lá. Tem uns alunos que você quer, cara, tira esses alunos, atende só nos horários que você quer, e o restante, entenda que é o momento de administrar. E se você tem pessoas para te ajudar aí, né, sabendo agora também, foi boa essa nossa conversa aí, que eu não sabia de todos os detalhes da CrossLife, aí sabendo de todos esses detalhes, assim, essa segurança de te ajudar, né? Sabendo que é um espaço não muito grande, 100 metros quadrados, aí tem bastante loja, assim, agora que eu estou procurando aqui, a gente está ampliando a Personal Trainer Academy, estou falando isso em quase que primeira mão, a gente está ampliando, estamos buscando espaços aí acima de 400, 500 metros,
para uma ampliação do nosso negócio. Então, mas eu falo isso, né? Porque é um pouco mais difícil você achar espaços maiores. Então, espaços de até 100 metros, 200 metros ali, você encontra um pouco mais fácil. Então, eu acho que é o momento de fazer isso. Ainda mais porque os negócios fitness no Brasil, eles só estão em crescimento, né? A gente ainda não vê uma estabilidade dessa curva, né? A gente vê academias abrindo, muita gente participando, as pessoas dando mais valor para atividade física, então, e ter essas possibilidades, né? Porque assim, tem muita academia low cost abrindo, mas a gente percebe que tem um nicho aqui, tipo assim, as academias muito premium, as academias low cost, só tem um espaço aqui que precisa ser preenchido, e que, na minha opinião, é preenchido com atividades assim, com pequenos grupos, com mais atenção, num espaço um pouco menor. Eu acho que isso faz toda a diferença. E com investimento baixo, né, André? Investimento então, baixo. Investimento a partir de 100 mil reais. Uhum. Né? Quando você olha hoje, eu vou abrir uma academia, né? Quando você olha para o modelo de negócio low cost, você está falando minimamente de 2,5 milhões a 3 milhões de reais. Minimamente, para você começar. Uma máquina, uma cadeira extensora, eu falo isso porque eu trabalho para Total Health hoje, eu sei ali, cara, sei lá, né? Dependendo do preço, vamos dizer, 15 mil reais, 20 mil. Você tem uma máquina. Imagina que se você comprar 5, um leg press ali, 5 máquinas, acabou, deu esses 100 mil que você está falando aí, né? Exatamente. Então, assim, a possibilidade de você conseguir com baixo investimento, quando você olha para o estúdio, se você vai montar um estúdio boutique, também não está muito abaixo, né, de 1 milhão, 2 milhões, dependendo do tipo de estúdio que você vai montar. Vai ter que comprar marcas. Normalmente você compra marcas mais importadas e mais caras, né? Aí a máquina passa a ser 50, 60 mil reais uma máquina, imagina? Exatamente. A gente está falando de máquina que num período em específico ele tem a depreciação, você já compra hoje sabendo que daqui 7, 8 anos você vai precisar, né, trocar esse pátio. Eu falo isso porque eu estou nesse momento trocando todos os meus pátios né? Então, assim, a gente sabe o quanto custa esse tipo, né? Quando você olha para um investimento, cara, que ele, né, pode já te gerar o teu break-even logo já no processo de pré-venda, né, e que, pô, a unidade ela se paga muito rápido, você já pode abrir outra, né? Você pode abrir outra, cara, na hora que você vê, cara, você está com um baita negócio na mão, totalmente escalável. Então, cara, eu acho que é isso. André, eu queria... vai ter muitas pessoas que vão estar acompanhando a gente né, aqui, e muitas dessas pessoas podem também não te conhecer, né, não conhecer como que a pessoa faz para entrar em contato com você, né, com o André, né, para acessar o André nas redes sociais, para acessar a Personal Academy, né, porque para entender, né, porque eu acho que a pessoa sair daqui como profissional, se tornar um personal e se tornar um empreendedor, acho que a base disso se chama qualidade. Né? E qualidade, para a pessoa se sair de um professor para um profissional de educação física, com certeza esse caminho também vai ser bem mais curto se ele acessar os cursos que a Personal Academy hoje entregam, né, no mercado. Então, como que as pessoas fazem para acessar e entrar em contato com a Personal Academy? Perfeito. O jeito mais simples, acessando meu Instagram, André Albuquerque, _, se você só digitar André Albuquerque também você já vai me encontrar, como, né, principalmente, como eu digo, um especialista em biomecânica. Se você dá valor para isso, entende a importância da biomecânica hoje na construção de bons exercícios, na boa orientação, no cuidado com o seu aluno, enfim, dores articulares, que é uma prática que eu gosto bastante, estudo bastante, coluna, joelho, ombro, né? A gente sempre sabe essas articulações, elas sofrem bastante, né, na população. Ali você me encontra e encontra também, né? Eu vou colocar o Instagram também da Personal Trainer Academy, porque ali a gente atualiza constantemente os nossos cursos, as nossas pós-graduações. A gente tem a Personal Trainer Academy pós-graduações, onde a gente tem pós-graduações em áreas que a gente acredita como áreas de nicho para o personal, que é biomecânica e reabilitação, saúde da mulher.
grupos especiais, que envolve aqui fisiologia do exercício, e bodybuilding. Então, pensando na parte mais estética. Então, a gente acredita que são nichos, né? O personal hoje ele precisa entender que ele precisa de um nicho. Ele não pode, eu atendo todo mundo. Né? Assim como o negócio físico também tem um nicho, tem um público específico que busca e tudo mais. Então, tanto ali, tá aí até na tela, @AndréAlbuquerque, você vai me achar, ou na Personal Trainer Academy também você encontra ali, @Personal Trainer Academy, você encontra os nossos cursos, nosso site, enfim, personaltraineracademy.com.br. Legal. André, muito obrigado, meu irmão. Mais uma vez te agradecendo por esse seu tempo, né, por estar aqui com a gente, trazendo um conteúdo extremamente relevante, participando aí, a gente interagindo. Eu acho que foi um grande papo aí para quem está acompanhando a gente nessa jornada aí, e que vai vir muito mais coisa. Então, queria convidar você também, que é da audiência do André, a ficar com a gente aí nesses dias, acompanhando todo o nosso conteúdo e tudo que a gente vai trazer daqui para frente. Obrigado, André. Eu que agradeço, Carlinhos. Foi um prazer aí dividir um pouco da minha história, trajetória com vocês. Como eu falei, muita gente me conhece pela biomecânica, mas não sabe que eu tive toda essa experiência anterior aí. É um prazer estar podendo dividir um pouco e falar como é que a gente, né, quais são as possibilidades, ou o que você precisa ter de cuidado para você ter sucesso no mundo do empreendedorismo, já que a gente está falando aí da jornada do empreendedor fitness. Legal, obrigado. E para você, obrigado pelo convite. Eduardo, desculpa. Obrigado pelo convite. É isso, estamos juntos sempre, irmão. E para você que está acompanhando a gente, fica aí o meu convite, né? Amanhã tem mais. E depois da manhã também tem mais. Então, te aguardo nessa jornada do empreendedor fitness. Até amanhã.